Olá, meus amigos, vamos a mais um Rumo à Posse. Hoje a banca é a banca IPAD. Olha só, a banca IPAD está há muito tempo sem fazer concurso. Não sei nem por que os alunos pediram tanto por essa banca. Assim, não vejo. Bom, enfim, deve haver alguma perspectiva para frente de concursos organizados para essa banca, né? 2016 eu não encontrei provas em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, né? 2021 tudo bem, né, um ano, né, tá mais ou menos no início, né, se bem que a gente já está em maio. E 2020, 2021, por conta da pandemia, a quantidade de concursos realmente diminuiu bastante, não é? Mas enfim, o último ano em que houve concursos públicos organizados pela banca foi em 2015. Aí você consegue encontrar provas de 2015 para baixo, 2015, 2014, 2013, e eu analisei aí umas 10, 12 provas diferentes, tá? É uma banca, vamos lá, que privilegia que assuntos. As questões de interpretação são muito simples, muito simplórias, muito simplórias. Eles gostam muito de questão de identificação de classes gramaticais, se o termo é um substantivo, um adjetivo, um advérbio, só que, pelo amor de Deus, gente, eles erram muito nessas questões, é impressionante. Eu vi umas 5 questões, as 5 questões que eu vi com erros mesmo, de identificação de classe gramatical. Eu, inclusive, trouxe uma para cá para a gente analisar. É, os meus alunos, os meus grupos, né, meus alunos mesmo, dos meus cursos, eu tenho um WhatsApp que eu lanço todos os dias uma questão. E uma outra questão que eu lancei para o meu grupo, também com erro. É impressionante a quantidade de questões com erro de identificação de classe gramatical. As questões de concordância também são muito simplórias. Assim, eu trouxe uma questão aqui que, meu Deus do céu, não é possível que isso tenha caído no concurso público. Aí você tem questões já melhores, de crase, nada de espetacular. As provas são muito simples, gente. Crase, pontuação, eles gostam muito de questão de ortografia, identificação das regras de acentuação, né? Eu acho que eu vi uma questão de figuras, tanto é que acho que eu nem coloquei aqui porque não foi uma coisa tão incidente. Vozes verbais, de vez em quando eles cobram, inclusive a diferença entre voz passiva analítica e voz passiva sintética, tá? Questão de conectores. Engraçado, assim, eu olhei umas 10, 12 provas. Eu vi nessas 10, 12 provas, eu vi só umas 3 questões. Não é um tema que eles cobram tanto. Não é igual a figuras. Figuras eu só vi em uma prova das 12 provas que eu vi. Eu só vi uma questão, tá? Classificação de orações. E aí vem uma coisa para mim que é muito doida. Eu nunca tinha visto isso em nenhuma banca. Em vez de, por exemplo, eles pegarem uma oração que está dentro, né, o cara vai fazer tem um texto, né, ele extrai as questões de interpretação de texto daquele texto. Lá, logicamente, naquele texto você tem uma frase. Nessa frase você tem uma oração. E ele poderia pedir para classificar, isso é o normal, né? É assim que todas as bancas procedem, certo? Pedir para classificar, pedir, por exemplo, se a oração for subordinada adverbial, pedir qual o valor semântico daquela oração, se ela dá ideia de concessão, de causa, de condição, enfim, de finalidade. Certo? Não, eles não perguntam assim. O que eu vi é assim: uma oração subordinada substantiva pode ser. Aí letra A, adverbial, pode ser restritiva. Não, uma oração subordinada substantiva só pode ser o quê? Subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, positiva. Uma oração subordinada adjetiva pode ser o quê? Aí o cara coloca lá, subjetiva, concessiva. Não, tá errado. Uma oração subordinada adjetiva só pode ser restritiva ou explicativa. Juro para vocês que é assim. Uma oração subordinada adverbial, eu trouxe uma das orações subordinadas adverbiais.
Aí o cara coloca lá, letra A, uma oração subordinada adverbial pode ser o quê? Subjetiva, objetiva direta, predicativa. Não, lógico que não. Essas são as orações substantivas. Gente, isso. E eu vi umas 3, 4 provas diferentes. É realmente uma banca muito esquisita. Eu trouxe uma questão de orações subordinadas adverbiais assim, tá? Quais são as possíveis orações subordinadas adverbiais existentes? É muito doido isso. Enfim, essas são as características da banca. Tá, vamos então para as questões. Questão de crase. Você vê, não tem nada demais. Peguei a caneta. Peguei o lápis. Se eu peguei o lápis, a caneta é sem crase, só tem o artigo. Então eu elimino a letra A e eu elimino a letra D de dado. Agora peguei a caneta à direita. Eu peguei a caneta ao lado do livro, ao lado. Se eu passei para ao lado, eu tenho preposição e artigo. Então eu tenho preposição e artigo crase. Aqui está perfeito, perfeito, perfeito. Então, aliás, as 3 opções que haviam sobrado, B, C e E, né, já vinham com crase. E escrevi a poesia, eu escrevi o poema. Só artigo. Opa, posso eliminar aqui. Sobrou a letra C. Roberto e Mariano foram à escolinha. Lembra? Deu ideia de locomoção, de movimento. Certo? Eu vou eu volto da. Eu volto da escolinha. Eu volto da escolinha. Lembra? Se eu volto se eu volto de, não leva crase. Eu vou a Copacabana. Eu volto de Copacabana, não a crase. Mas eu vou à Urca. Eu volto da Urca. Leva crase. Certo? Porque na realidade quem vai a algum lugar. Quando eu falo eu volto de, eu tenho apenas a preposição de. Então eu teria apenas a preposição a em vou a Copacabana. Mas quando eu falo eu volto da Urca é preposição de, o artigo a. Então eu também tenho o artigo. Então quando eu falo eu vou à Urca, leva a crase. É o que acontece. Eu volto da. O que é da? É a preposição de com artigo a. Certo? Então se eu tenho preposição de com artigo a, verbo ir pede a preposição a, rege a preposição a, mais o artigo a, crase. Para rever as amigas, para rever os amigos. Então eu tenho somente o artigo. Então confirmamos realmente ser a letra C. Olhem só essa questão de classe gramatical, gente. Essa questão aqui é absurda. É absurda. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de trás para frente da turma, inclusive, aqui que é preposição de com artigo a. Se eu tenho um artigo é porque turma, obviamente, é um substantivo. Mais estudioso. Então, olha lá, substantivo, só pode ser a letra C. Mais estudioso. Estudioso é um adjetivo. Então, isso aqui intensifica o adjetivo. Certo? Se intensifica porque isso aqui é advérbio. A palavra mais estudioso, aluno da turma. Para mim, isso aqui é pronome oblíquo. Certo? Tudo aqui, de trás para frente, está certo. Ó, isso aqui está certo, está certo, está certo. Mim, ti, me, te, tudo isso aí é pronome oblíquo. Então, pronome. O problema está aqui, adjetivo. Discente, quando eu falo corpo discente, é o corpo de alunos, quer dizer, o grupo de alunos. Certo? Discente aí seria realmente um adjetivo que qualificaria corpo discente. Mas quando eu falo
o discente. Cara, eu tenho um artigo. Esse artigo aqui transforma discente em substantivo. Mas isso aqui é muito claro. É como se dissesse azul. Camisa azul. Azul é um adjetivo, beleza. Mas se eu dissesse o azul, esse artigo o substantiva o adjetivo azul. Transforma esse adjetivo em substantivo. Tá? Só que, nossa, é um erro muito grosseiro, muito grosseiro. Tá? Mas, assim, absurdo. Bom, enfim, né? Vai fazer o quê? Tá legal? Você tem até duas opções, começando por substantivo. Começaram corretamente. Mas o segundo elemento que é o min é pronome, não adjetivo, não advérbio. Tá? Aqui na letra B de bola, o terceiro elemento é advérbio, beleza. Mas o último não é pronome, é um substantivo. Certo? E esse aqui, os outros três estão errados. Ou seja, a resposta acabou sendo a letra C, em que ele chamou discente, que em outras frases poderia ser, ele provavelmente olhou o dicionário, o autor dessa questão aqui, olhou o dicionário e encontrou lá, discente, adjetivo. Não é quando a gente fala o corpo docente, é o corpo de professores, o grupo de professores. Certo? Docente, aí, qualifica corpo, beleza. Nesse caso é um adjetivo, mas se eu falar assim, o docente é o professor. E o discente é o aluno. Está substantivado, é óbvio isso. Nossa, mas chega a ser ingênuo. Enfim. Né? Houve uma questão, a questão que eu coloquei no meu grupo lá do WhatsApp das minhas turmas, ele classificou uns, o termo uns, sim, como se fosse assim, uns livros como um pronome. Pelo amor de Deus, uns só pode ser pronome definido, quando vem junto com outros. Uns fizeram uma coisa, outros fizeram outras. Ou uns e outros, aí sim, uns aí é pronome definido. Mas quando eu tenho uns simplesmente ao lado de um substantivo, como foi a questão que eu coloquei no grupo lá, esse uns é artigo indefinido, é muito óbvio. Enfim. Questão número 3. Bom, vamos lá. Questão de pontuação. Somos é um verbo de ligação. Nós somos o quê? Muito felizes. Isso aqui é o predicativo. Entre somos e muito felizes, eu tenho uma oração intercalada, que está acrescentando um dado. E essa oração que está intercalada, pelo menos acreditamos, está entre vírgulas. Perfeito. É essa a resposta. Aí você vê que as outras alternativas, né? Somos, uma vírgula aqui no meio, não faz sentido. Tá? Eu tinha que estar isolando isso aqui, ó. A vírgula tinha que vir antes. Mesma coisa. Cadê a vírgula isolando essa oração? Aí ele até abre a vírgula, mas não fecha aqui. E aqui não há nenhuma vírgula isolando. Então, ficou muito fácil identificar o erro da questão de pontuação. A questão de pontuação é muito simplória, gente. Um candidato que estuda com seriedade não pode errar uma questão dessa. Questão número 4 de ortografia, um assunto que eles cobram sempre em provas. Também é uma questão que quem está um pouquinho inteirado, quem estuda um pouquinho, não pode errar. Aquelas palavras, aqueles verbos, palavras e até substantivos que dobram E e dobram O, perderam acento. Então, leem não leva mais acento. Histórias tem que ter acento. Verídicas, tá beleza. Câmara tá faltando acento. Leem perdeu acento. Leem, voo. Voa. Um detalhe interessante. Nunca teve acento. O verbo coar
Ele coa, tinha acento, perdeu acento, perdeu, tá? Hoje é coa sem acento. Tá? Tu coas, ele coa, levava acento. Por quê? Para diferenciar da contração da preposição com o artigo a. Então, ele coa o café, levava acento, porque para distinguir dessa contração de com mais a. Por exemplo, eu fui com a mulher ao cinema. Eu fui com a mulher ao cinema. Pô, ninguém fala assim, né? Pelo menos aqui não. Aqui no Brasil não. Esse acento do coa, certo? Caiu. Ele coa hoje em dia, tu coas, ele coa, já não leva mais acento. Agora, os outros sequer levavam. Ele voa, nunca levou. Ele enjoa, nunca levou. Ele doa, nunca levou. Tá legal? Então, aqui. Verídicas, falta acento. Voa, não tem acento. Lem, perdeu o acento. Verídicas, falta acento. Histórias, falta acento. Verídicas, falta acento. Câmara, faltou acento. Resposta letra A, que está inteiramente correta. Questão 5 é uma questão que, na realidade, ele fala em... ele pede questão de regência verbal, mas também ele está cobrando aí, de uma determinada maneira, a questão de colocação pronominal também, né? Mas é mais de regência. Verbo ver. Quem vê, vê alguém. O verbo ver é verbo transitivo direto. Se ele é verbo transitivo direto, ele vai ter objeto direto. E o objeto direto você pode substituir por o, a, os, as. Nunca, nunca por lhe ou lhes. Isso vai estar errado. Então, não lhes vejo, está errado. Tanto faz a ordem. Tanto faz não. O certo seria antes do pronome, porque o não atrai. Mas estou falando que o lhe ou lhes estaria errado de qualquer maneira. Errado. Não atraindo o pronome oblíquo. Não os vejo. Maravilha. Não os vejo há 2 anos. Quem vê, vê alguém. Não vejo os amigos. Não vejo os amigos. Quem vê, vê alguém. Os amigos é objeto direto. Substituo pelo pronome oblíquo os. Como não é advérbio e o advérbio atrai o pronome oblíquo, eu tenho que trabalhar com o pronome oblíquo antes do verbo. É essa a resposta. Olha só o padrão dessa questão de concordância verbal. É uma questão de concordância verbal muito simplória, gente. Pelo amor de Deus, muito simplória. A bandeira do divino tem, beleza, concorda com bandeira no singular sem o acento. Tem as cores que eles escolheu, pelo amor de Deus, né? Que eles escolheram. Eles é sujeito, eles escolheram. Legal? Foram eles que escolheram. Aliás, uma perguntinha. Quem andou assistindo as minhas lives, né? Há uma live que eu falo só sobre esse aqui. Eu poderia tirar esse foram que tranquilamente da frase. Eles escolheram as cores da bandeira. Isso aqui, na realidade, é uma locução denotativa de realce. Tá? É uma locução denotativa de realce. Ou também chamada de partícula. Opa, ficou feio aqui. Partícula expletiva. Ele só está ali para dar ênfase, para dar realce. Olha lá. Foram eles que escolheram as cores da bandeira. Ou eles escolheram as cores da bandeira. O sentido é mais ou menos o mesmo. A única diferença é que com foram que é uma locução que está separada, né? Porque tem o pronome ele no meio, eles no meio, dá mais ênfase, dá mais realce, mais destaque. Mas no fim, foram eles e eles escolheram. Beleza, é essa a resposta. As cores que estão na bandeira, as cores foi escolhida, pelo amor de Deus, né? As cores foram
escolhidas. Foram eles que eles escolheram. Eles que escolheram as cores da bandeira. Eles escolheram. Então, a única aí, questão até ingênua, é a letra B de bola. Questão número 7. Passe a frase: as provas do vestibular foram realizadas no domingo, da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Lembrando, gente, que a voz passiva sintética ela é também chamada de voz passiva pronominal, que é aquela formada pelo verbo transitivo direto mais o pronome se. Então, cara, se não tiver o pronome se, não é a voz passiva sintética. A letra A, uma frase completamente doida, né? As provas do vestibular realizadas foram... Ele está trabalhando com a voz passiva analítica. A voz passiva analítica, que é a frase original, inclusive, a voz passiva analítica, ela é formada pelo verbo auxiliar ser, foram, é o verbo ser no pretérito perfeito, mais o verbo transitivo direto. Toda voz passiva tem que ter o verbo transitivo direto no particípio, certo? No particípio. Realizada está no particípio. Cara, na realidade, nas opções A e B, ele mantém a voz passiva analítica, foram realizadas, ele não mudou nada. Na opção, aí é que tá, você tem que ter um cuidado, porque, olha só, a letra C. A letra C satisfaz o comando da questão. Você vê que é uma questão mal feita. Porque ele pede para passar para a voz passiva sintética. E nessa letra C, nós temos a voz passiva sintética. Eu tenho o pronome apassivador ser e tenho o verbo realizar. A letra C apresenta um erro gramatical? Sim, apresenta um erro gramatical. Por quê? Porque nós nunca podemos iniciar a oração com pronome oblíquo, mesmo esse pronome oblíquo sendo um pronome apassivador. Então, nós temos o erro? Temos. É indiscutível, é indubitável. Só que o comando da questão, ele não pede a frase certa, ele pede apenas que esteja na voz passiva sintética. E essa letra C está na voz passiva sintética, mesmo com erro gramatical. A letra D de dado, no domingo as provas realizaram-se, também é uma estrutura de voz passiva. Essa aqui eu ainda entendo a banca, porque quando você fala assim, as provas realizaram-se, parece que elas realizaram a si mesmas. Pode passar a ideia de voz passiva, de voz reflexiva. Tá? Então, quando a gente fala fez-se o trabalho, tá muito na cara que é voz passiva. Mas se a gente fala o trabalho se fez, parece que o trabalho fez a si mesmo, voz reflexiva. Eu até entendo a letra D que o cara poderia argumentar. Não, isso aqui é voz reflexiva. Mas a letra C, embora contenha o erro gramatical, ela satisfaz o comando da questão. Você vê que é uma banca que falta um pouco de verniz, falta um pouco de malandragem. Eles poderiam ter falado assim, olha, que a frase esteja na voz passiva sintética e correta gramaticalmente. A letra C não está correta gramaticalmente. Agora, a letra E sim, olha lá, eu tenho o verbo realizar, que é um verbo transitivo direto, mais o pronome se. Esse termo aqui, as provas, que exerceria a função de objeto direto, né? O objeto direto da voz ativa se transforma em sujeito. Não no sujeito que pratica a ação, mas no sujeito passivo, no sujeito paciente. Tá? Então, inclusive, esse sujeito está no plural, as provas está no plural, o verbo realizar está no plural. É exatamente isso. Porque justamente pelo fato de ele exercer a função de sujeito, o verbo é obrigado a concordar com ele. É uma questão que poderia ter sido mais bem bolada. Ele poderia ter colocado uma alternativa assim, realizou-se as provas, o que estaria errado, lógico, estaria errado, porque o verbo realizar tinha que estar no plural, concordando com as provas. Enfim, daria menos, seria uma questão mais bonita, mais técnica, e ficaria indiscutível também.
Questão número 8. Vamos lá. É uma questão de identificação dos conectores. Olha lá, das conjunções, dos conectores. Não é, repito, não é uma banca que explore tanto. Aqui, por exemplo, ele só explorou as conjunções coordenativas. Bom, vamos lá. E os atletas vencem e correm. Fazem uma coisa? Fazem. Fazem outra coisa? Fazem. Eles vencem e vencem. Correm, correm. Então fazem as duas coisas. Então essa aqui é uma conjunção aditiva. Assim caminha a humanidade. Entretanto, devemos melhorar. Olha a ideia de ressalva. E o entretanto é sinônimo de mais, porém, contudo, todavia, ou seja, uma conjunção adversativa. É preciso decidir agora ou não conseguiremos evoluir. Se eu decidir agora, consigo evoluir. Se eu não decidir agora, não consigo evoluir. Ou vou por um caminho ou vou por outro. São as duas alternativas. São as duas opções. Então, o ou é uma conjunção alternativa. Passou no concurso, portanto, logo. Então, aí olha lá, a ideia de conclusão. Se ele passou no concurso, o que eu concluo? O que eu deduzo? Que deverá preencher o formulário de contratação. Então, conclusiva. O ditado popular é certo. Devemos sair de casa cedo, pois o trem se espera na estação. Pois, porque, já que, porquanto. Então, eu estou explicando por que devemos sair cedo. Por quê? Qual a explicação? Tá? Porque a explicação é que nós devemos esperar o trem dentro da estação. Então, explicativo. Então, a ordem é exatamente essa. Aditiva, adversativa, alternativa conclusiva e o 5, item 5, explicativa. Então, questão número 8, letra B de bola. Olha, isso aqui que eu acho sensacional, gente. Eu já vi de tudo na vida e isso aqui eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto isso. As orações subordinadas adverbiais podem ser classificadas. Ele não pergunta qual é a classificação de uma oração, por exemplo, que ele poderia tirar do texto. Não. Quais são as orações subordinadas adverbiais? Aí, por exemplo, a letra A. Apositivas. As apositivas são das orações substantivas. Certo? As outras estão legais, mas você já eliminou a letra A. A letra C. Restritivas, das orações adjetivas. Restritivas e explicativas. São das orações, né? As orações subordinadas adjetivas podem ser restritivas e explicativas. Predicativas, apositivas, são das orações substantivas. Objetivas diretas, predicativas, são das orações, as objetivas diretas. Quais são as orações substantivas? Subjetivas, objetivas diretas, indiretas, predicativas, apositivas, certo? Completivas nominais. Essas são as substantivas. Então a resposta é a letra B. Aí realmente todas elas são adverbiais. Causais, concessivas, condicionais, temporais, proporcionais, e assim vai. Tá? Cara, eu nunca tinha visto isso na minha vida, esse tipo de questão. Enfim, fazer o quê? Por fim, questão número 10 de interpretação de textos. Uma questão de interpretação de textos extremamente até ingênua. O que é curioso é que o texto a seguir... Aí você pensa que o texto começa aqui, né? Na realidade, aqui ele está falando sobre o Rubem Braga. O texto mesmo começa aqui. Isso é curioso. Então, está falando sobre uma senhora, né? Uma mulher. Dentro de casa, no silêncio, parecia ainda haver um vago eco
das vozes que tinham falado na noite. Os móveis e as coisas ainda respiravam a presença de corpos e mãos, né? E a poltrona abria os braços, esperando recolher outra vez o corpo da mulher jovem. Apaguei as luzes, fiquei olhando. Aliás, está falando sobre uma pessoa que está narrando um encontro que aconteceu e que os móveis, os ambientes pareciam ainda estar vivenciando a presença dessas pessoas e que havia uma poltrona ali que, como ele dizer que esperava, a poltrona com seus braços esperavam recolher outra vez o corpo da mulher jovem. Então a mulher jovem parecia que se acomodava muito bem naquela poltrona. Tá? E aí, enfim. Bom, vamos lá. Pede para interpretar, assinale a alternativa correta. Olha só, que questão chega a ser ingênua. Que a cadeira exercia a função própria de cadeira. Tá, mas qual a importância relacionada ao texto? E outra coisa, ele fala em poltrona. A cadeira justamente não tem os braços. Acolhia né? E aí, interprete o que quis dizer o autor na frase. A frase é essa. O que ele quis dizer com essa frase? Que a poltrona abria os braços, esperando recolher outra vez o corpo da mulher. Tá? Então, olha só, ele está personificando a poltrona. Se ele está personificando a poltrona e a poltrona esperava recolher de novo o corpo daquela mulher jovem, é porque aquela poltrona esperava oferecer àquela mulher jovem o máximo de acolhimento, o máximo de conforto. Certo? Era o que ele quis dizer. Que aquela poltrona oferecia esse conforto todo, esse acolhimento todo. Então é muito clara a resposta que a letra B. Tá legal? O que ele quis dizer com essa frase, que a poltrona abria os braços esperando recolher, de novo, esperando recolher outra vez, é porque enquanto houve a reunião, a mulher estava sentada ali. Estava sentada ali de uma forma extremamente confortável, acolhida. Então, a cadeira era para a mulher jovem, a cadeira é para todo mundo, é que aquela mulher jovem se sentou ali. Tá? Era uma cadeira de braços? Era uma poltrona, tá, tudo bem. A poltrona é uma cadeira com braços. Mas, era isso que ele queria dizer? Exercia a própria função de cadeira? Não, primeiro, a cadeira não teria os braços, não oferece o acolhimento que oferece a poltrona. Tá? O que ele queria dizer é que a poltrona servia para oferecer todo o conforto, todo o acolhimento para a mulher, muito claro. É essa a resposta, a letra B de bola. Meus queridos, eu espero que com essas 10 questões e com essa análise, com essas informações que eu passei, que eu tenho oferecido a vocês uma visão dessa banca, Uma banca que faz umas coisas meio estranhas. Gente, muito cuidado com as questões de classe gramatical, muito cuidado, não responda logo de cara, veja mesmo se... Porque as questões de classes gramaticais vêm com problemas, Eu mostrei uma questão aqui. Nas questões de orações, é bom vocês decorarem quais são as orações. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser o quê? Restritivas, explicativas. As subordinadas substantivas são as subjetivas, predicativas, objetivas diretas, objetivas indiretas, completivas nominais, apositivas. As orações subordinadas adverbiais, quais são? Causais, concessivas, temporais, proporcionais, comparativas, conformativas, consecutivas. As orações coordenadas, quais são? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Eles gostam desse tipo de questão. E como vocês viram, a prova ela é bem ingênua mesmo. As questões são bem bobinhas. Mas enfim, tá aí. O perfil da banca está muito bem determinado. Está muito bem determinado para vocês. Beleza, pessoal? Maravilha.
Não se esqueçam também de assistir todos os dias no Instagram, tá? A nossa questão do dia. Basta me seguir lá no Instagram, @professor_Rosenthal, tá? Com S e TH. Valeu, galera. Um grande abraço para todos. Quinta-feira temos a nossa live. Na outra terça-feira estaremos juntos com uma nova banca. Grande abraço.